de volta à cena política, debatendo com o pré-candidato do PSB ao governo de Minas, Apolo Heringer. Professor, eu já ia passar a discussão, já que a palavra é mestre, falando sobre o mestre da presidente Dilma, que ensinou, de uma certa forma, a presidente Dilma na política na militância de esquerda. Mas antes eu vou passar uma perguntinha que o Rodrigo quer fazer. E que até tem a ver com a questão da presidente Dilma, né, Barroso? O senhor criticou duramente o governo estadual e também já fez críticas ao governo federal aqui nos blocos anteriores do programa. E aí eu, de forma muito objetiva, eu pergunto, que nota o senhor daria para a administração do agora ex-governador Antônio Anastasia e para a administração da presidente Dilma Rousseff? Olha, é um pouco chato dar nota, né? Eu sou professor de medicina e é sempre muito complicado você dar uma nota, né? Eu faço uma avaliação de que tanto o governador Anastasia quanto a presidente Dilma, eles foram colocados no governo por sugestão de padrinhos, né? Uhum. E, de certa maneira, o desempenho deles está deixando a desejar. Você fala uma nota de 1 a 10, por exemplo? De 0 a 10, vamos dizer. De 0 a 10? Para um e para outro. Quer dizer, você admite 0 também, né? Eu acho que é uma possibilidade. Porque eu já ia dar de 1 a 10, você está me... Bom, eu acredito que eu daria nota 6 para os dois. Na média. Igualmente. Passaram raspando, nota assim, 6. Eu acredito que são pessoas esforçadas. Agora, eu acho que Minas Gerais foi pessimamente administrado. Para mim, o choque de gestão é um fracasso, é só propaganda. Eu sinto que em nenhuma área a população está satisfeita com o desempenho. E no governo federal também. No caso do governo federal, tem uma coisa mais positiva, que são aquelas políticas inclusivas, sociais, que realmente a população mais pobre agradece, porque o que legitima um governo são os benefícios, né? E, nesse sentido, o PT ele conseguiu fazer políticas de inclusão social que agradou a população mais pobre, que vivia na miséria. Agora, vou voltar à questão... Mas é por aí, eu não iria muito adiante, não me entusiasmo muito em dar notas para essas pessoas. Indo à questão do professor de Dilma Rousseff, como foi essa história? Você tinha 21 anos, era estudante de medicina da UFMG, e então recebeu a incumbência, a missão de politizar, de arregimentar estudantes, militantes, jovens. Entre esses estudantes, Dilma Rousseff era uma boa aluna? Era uma boa aluna, uma moça inteligente e estudiosa. Não foi assim. Estudiosa de táticas? Não, estudiosa políticas. de tudo. Uma pessoa que sempre lia muito. Uma pessoa, ela tinha perdido o pai recentemente, né? Então, uma pessoa que lutou com muitas dificuldades, sempre foi muito estudiosa. Mas não foi assim, eu não recebi uma tarefa, recebi a tarefa de quem? De Moscou? Dá a impressão assim que não existe isso. Não era o ouro de Moscou, não? Não era o ouro de Moscou, não? Só para te dar uma ideia, eu era muito novo, eu fui criado na igreja evangélica. Eu só sabia ler Bíblia o dia inteiro, eu li a Bíblia várias vezes. Então, eu fui à política, não foi através de Marx, Lenin, nenhum manual revolucionário de Che Guevara, não. Eu cheguei na participação política lendo a Bíblia. Para mim, os exemplos maiores eram a luta do povo hebreu contra a escravidão no Egito, o exemplo de Jesus, dos profetas. Eu cheguei na política por isso aí. Só mais tarde é que eu conheci os teóricos do marxismo, do socialismo, só mais tarde. Mas nessa época Nessa época, eu comecei a dar aulas para estudantes secundaristas que eram um pouco mais novos que eu. E eu não sabia quase nada também, mas eu estudava muito e começava a estudar a história da humanidade, a época da escravidão, do feudalismo, a revolução capitalista no mundo, né? E o socialismo procurando resolver os problemas criados pelo capitalismo. Então era um curso simples. E a Dilma estudava, lia. Eu não sou propriamente o mestre que fez a cabeça dela. Ela já era uma pessoa motivada politicamente. Eu apenas organizava os grupos e eu dava aulas para grupos de pessoas naquela idade. Então é uma coisa muito simples.
O livro que publicaram sobre a vida dela, né, O que a Vida Quer é Coragem, publicou isso, aí todo mundo falou, você que é o professor da Dilma. Eu acho legal isso aí, Ricardo né? Amaral, né? A gente convivia muito, né? A gente tinha uma amizade na época de frequentar um frequentar a casa do outro. Eu morava ali no Cruzeiro, na rua Pinhuí, ela morava na Major Lopes, ali do lado, e a gente tinha muito contato. Era um amigo, meu irmão estudava no colégio estadual também, vários outros. Era uma turma, eu era um pouquinho mais velho, mas bem novo ainda, tinha 21 anos. Mas você estava sinalizando ali uma grande militante que chegaria a guerrilheira e depois a presidente da República? Não só ela, foram dezenas de jovens como ela. Mas ela particularmente? Não, ela como outros também. Ela sempre foi muito aplicada, sempre fez as coisas, estudava muito, é uma pessoa que lia muito, uma pessoa inteligente, sempre se destacou. Mas existia essa dimensão de que talvez algum de vocês ali um dia pudesse chegar a presidente da República, como acabou acontecendo com A gente ela? não tinha certeza, né? A gente tinha mais certeza que ia morrer, né? Porque como era a luta armada, a gente conhecia a história da guerrilha, então a maioria de nós achava que ia morrer cedo. Então, muitos morreram, né? Eu me considero um sobrevivente, a Dilma também é um sobrevivente, e é uma coisa imprevisível, né? Ela chegou à presidência, né, por um fator fortuito, uma coisa casual, né? Mas ela tem qualidades para isso. Agora, politicamente falando, eu acredito que o PT encerrou um ciclo, eu acho que o PSDB e o PT encerraram um ciclo político, está na hora deles largarem a cena e deixar o espaço para que outras pessoas com outras ideias possam conduzir o Brasil adiante. O Brasil está estagnado sob a liderança do PSDB e do PT. Depois de eleita presidente, depois de efetivamente assumir o poder, o senhor chegou a conversar já com a presidente Dilma? Já cheguei a conversar. E o que o senhor me diz do antes, a Dilma de antes e a Dilma de depois? Não, eu gosto muito da Dilma. Eu lamento que ela não tenha um pensamento ambiental mais avançado, né? Ela tem muita dificuldade de entender a questão ambiental. Ela olha mais só o crescimento econômico a qualquer custo. Ela tem sensibilidade para os problemas sociais. Eu acho que o PT tem prejudicado muito, porque o PT se envolveu com muita maracutaia, né? São também muitos anos de governo, é normal isso, qualquer partido se desgasta. Por isso que eu acho que, com todo respeito, né, o PSDB e o PT deviam se recolher aos aposentos e abrir espaço para que pessoas mais jovens, que têm outras ideias, para que pessoas e partidos da juventude que não está satisfeita, que a sociedade possa continuar nessa construção do Brasil. Eles não são donos do Brasil. Eles não podem se agarrar ao poder e não querer entregar de jeito nenhum. Nós vemos aí problemas para todo lado, produzido pelos governos do PSDB e do PT. É o preço que se paga de ficar tanto tempo no governo. Não podemos confundir governo com Estado. O partido deles ocupou o governo, mas o Estado brasileiro pertence à sociedade brasileira. Eles não podem se apossar disso para sempre. Então é por isso, por essas razões que você enumerou, que o mestre, o professor, não está junto com a aluna hoje. Está separado. Estão separados. Não quer dizer que está brigado. Mas estão separados politicamente. Eu acho que todo mundo nasce separado. Ninguém nasce junto, ninguém nasce colado um no outro, só os siameses, né? E eu, felizmente, mesmo assim, costuma separar, eu sou né? muito independente. Só para você ter uma ideia, eu tenho 3 adolescentes. Eu respeito muito a opinião de cada um. Eu nunca impus nada para meus filhos. Eu converso, discuto e respeito a individualidade deles. Eu sou a favor do mundo em que cada pessoa brilhe, cada indivíduo seja o mais absolutamente independente possível. Eu só acredito numa sociedade composta de pessoas independentes, livres, com pensamento próprio. Isso é poema do Mayakovsky, né? Que a gente é para brilhar, não é para morrer de fome, né? O que aconteceu nas ditaduras comunistas, no nazismo, todo tipo de ditadura, é querer dominar as pessoas a partir de um pensamento de um grande líder. Isso, para mim, é inaceitável. Ditadura nunca, de tipo nenhum. Aliás, até uma curiosidade. Antes da gente vir aqui para o estúdio, estávamos conversando ali, batendo um papo, e o senhor falou que naquela época da ditadura que havia erros dos dois lados. Claro. E é muito difícil que alguém que militou, inclusive, contra a ditadura, como é o caso do senhor, assuma isso. Porque existe uma avaliação muito maniqueísta de ambos os lados.
O lado a favor dos militares acham que eles estavam certos a qualquer custo, e o lado, geralmente, dos militantes, dos esquerdistas da época, também costumam fazer essa mesma avaliação, que só eles estavam certos e de que não havia erro. Por que o senhor conseguiu enxergar e que erros o senhor enxerga hoje que aconteceram naquela época? Teve muita influência o que eu passei quando eu fui para a Argélia, na África, morei em país muçulmano. Eu comecei a ver o mundo ocidental a partir do mundo oriental. E também por eu ter visto muita coisa que eu acreditava, que depois foi mudando. Então, eu acredito que o ser humano está sempre evoluindo. E a mudar de ideia não significa abandonar os ideais. Mudar de ideia significa ser coerente com os seus ideais. Eu acredito que tanto a esquerda quanto a direita são seres humanos que se engalfinham, que se matam, levando sofrimento para as famílias. As pessoas que mais sofreram foram nossas mães, nossos irmãos. Eu acredito que a humanidade pode se superar e viver em paz. Eu luto pela paz no mundo, eu luto contra a guerra. Eu acredito que a humanidade não pode ser usada como bucha de canhão para defender interesses guerreiros da indústria de armamento e de empresas de petróleo. Nós temos que a humanidade quer a paz. Ô, professor, e já está com o tempo encerrando, eu queria uma resposta curta, que o tempo está acabando realmente. É sobre o seu livro O Escândalo no Arraial das Formigas. Uma resposta curta. Esse livro é crítica, é veementemente crítico aos políticos, né? Não, eu critico os erros políticos, mas eu defendo o pensamento político. Esse livro Escândalo no Arraial das Formigas conta um escândalo que teve no norte de Minas, um desvio de dinheiro do Banco do Brasil, e foi o meu primeiro romance. E eu tive a felicidade, né, que ele foi considerado pela Enciclopédia Britânica, em 1990, como das duas principais novelas em língua portuguesa no mundo. Ele aborda os costumes políticos no Brasil em relação à corrupção. Então é uma crítica da corrupção, não é uma crítica da política. É uma crítica da corrupção. Tá certo. Professor, novamente eu lhe agradeço, como também a Rodrigo. E Cena Política volta na próxima semana com mais um debate. Até lá.